Estamos aqui na jornada da rotina familiar, em mais um dia com um treinamento extraordinário e você já pode ir se organizando, estar conosco, entrando para fazer parte desse treinamento. Hoje teremos uma convidada extraordinária. Eu quero saudar cada pessoa que está entrando aqui para que você possa se organizar para essa próxima hora de treinamento. Vai ser uma hora de treinamento. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo. Rebeca, Josiane, Camila Carrilho. Daqui a pouquinho, Camila, já te chamo para que a gente possa conversar. Hoje eu terei como convidada nesse treinamento a Camila Carrilho, que é especialista em família, tem uma vasta experiência como profissional que contribui com o desenvolvimento de famílias. Ela que é Master Coach Integral Sistêmico, é ministrante Jeito de Viver Família. Eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo para a gente e é uma grande amiga, uma grande profissional que está junto conosco no CIS Educar, tem contribuído bastante. Então você que está entrando agora, pode se organizar. Até às 11h30 a gente segue aqui em treinamento aqui no Instagram do CIS Educar e você já pode convidar outras pessoas. O tema de hoje é um tema muito importante, porque é um tema que a gente quer trabalhar os resultados, quais são os resultados que um pai, uma mãe que tem inteligência emocional pode garantir, pode ter. Então, o tema que pensamos para a Camila debater hoje é o poder do pai e da mãe que possui inteligência emocional. A gente vai conversar hoje sobre essa temática e você é super convidado a estar conosco aqui e eu tenho certeza que esse caminho vai ser extraordinário. Então, pessoal, eu vou convidar aqui a Camila Carrilho para que ela possa estar presente conosco e compartilhar o conteúdo. Sejam todos bem-vindos e vamos aqui nesse treinamento dentro da jornada da rotina familiar. Bom dia, Camila! Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? A Tá internet me- está chegando aqui. Você está me vendo bem? Eu tô te vendo e te ouvindo bem. A minha imagem parece que tá congelada, né? Isso. E agora? Será que Mas vamos esperar um ainda não. Eu vou ah, sugerir que você saia e entre novamente. Certo? É tranquilo, já aconteceu outras vezes, não se preocupe, eu já estou acostumado até e faz parte do circuito. vamos lá então, só um Só um pouquinho. momentinho. Pessoal, é super normal acontecer isso, a gente já sabe bem, mas aí eu vou convidar novamente. Olha, a Juliana aqui até já comentou, embaçada e congelada, estava a mesma imagem, mas vai dar tudo certo e a gente vai poder contribuir bastante com essa experiência que é a Camila Carrilho aqui conosco. E eu tenho certeza que a contribuição dela vai ser muito pertinente para o tema que a gente quer desenvolver hoje. Especificamente, a Camila vem trabalhando muito essa contribuição com as famílias. Ela faz isso de maneira muito forte, concreta, cotidianamente, tanto na sua experiência familiar como na experiência profissional, e ela vai poder também compartilhar ainda mais. Vou chamar a Camila novamente aqui para que ela possa estar online conosco. E a gente está na internet, sabe como é que é a utilização nesse período, não é? Eu acredito que vai contribuir bastante. Para quem está chegando agora, eu sou Rodrigo Apolinário, sou um dos gestores do CIS Educar, e para mim é sempre uma honra estar com vocês aqui. E tem recebido convidados muito especiais. A Camila, a gente tentou novamente entrar agora, ela não conseguiu. Camila, vê a possibilidade de modificar a internet, se for Wi-Fi ou se for o 4G, enfim, veja a possibilidade de modificar qual é a internet que você vai estar utilizando. Pessoal, antes da Camila entrar, então eu vou introduzir o tema. Como vocês sabem, sempre a gente conversa antes com o convidado para que a gente consiga entender um pouco qual é a linha de trabalho que ele vai seguir. Então, eu vou introduzir essa temática. Quero convidar você para pegar caneta e papel para estar conosco nesse treinamento. A primeira consciência, ou a primeira provocação que a gente faz nesse circuito, em especial quando a gente pensa em inteligência emocional, é saber exatamente o que é inteligência emocional. Então, como é que a gente consegue compreender, conceituar a inteligência emocional nesse desenvolvimento mesmo do ser humano? O que é que significa ter a inteligência emocional e como é que a gente consegue promover isso no cotidiano da nossa vida? A gente trata na Febracis de maneira muito concreta com o coach integral sistêmico. E aí o coach integral sistêmico é uma
essa inteligência, só que a gente parte do pressuposto sempre das bases teóricas, em especial de vários autores, mas em especial do Daniel Goleman. E o Daniel Goleman, ele traz a consciência de que a inteligência emocional, ela é a junção de competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Então, nós temos nesse momento, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, pelo menos a pessoa que busca viver isso de maneira concreta, ela consegue tanto desenvolver competências emocionais pessoais, e aí o Daniel Goleman elenca pelo menos nove pontos importantes para a gente pensar ali, eu vou citar alguns daqui a pouco, e também competências emocionais sociais. Eu vou convidar novamente aqui a Camila, a gente está nesse circuito, enquanto ela não é possível entrar, eu vou adiantando a temática, porque eu sei que vai ser muito importante para todo mundo que está conosco aqui. Então, quando a gente pensa especificamente nas competências emocionais pessoais, de maneira concreta, a gente tem alguns elementos importantes. E aí, um deles é a autoconsciência. Eu gostaria de destacar esse ponto aqui. A autoconsciência, então, saber quem sou e qual é a realidade que eu estou vivendo, faz parte emocional, compreendendo aí essa base das competências emocionais pessoais. Então, esse é um momento muito importante, prestar atenção e ter autoconsciência de o que é que eu estou vivendo. Mas, além disso, existem vários outros pontos, como, por exemplo, ser otimista, visualizar o positivo concretamente, ser uma pessoa que realmente está aberta a crescer, a buscar novos patamares. Tudo isso faz parte da dinâmica das competências emocionais pessoais. Só que o Daniel Goleman ele também traz a dinâmica para que a gente reflita sobre o que é inteligência emocional, trazendo o conceito das competências emocionais sociais. E nessa perspectiva das competências emocionais sociais, a gente tem ali, de maneira muito concreta, a perspectiva de se colocar no lugar do outro. Existem vários elementos também que o Daniel Goleman trata, aponta, mas eu gostaria de reforçar aí a empatia. Essa competência específica de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro. Isso é fundamental quando a gente dinamiza e pensa nesse eixo competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. Para o Daniel Goleman, a inteligência emocional é a junção dessas competências. Então, eu destaquei, dentre as competências emocionais pessoais, eu vejo como muito importante a autoconsciência, que é gerada a partir do autoconhecimento, e nas competências emocionais sociais, tem vários elementos também, mas eu gosto de destacar aqui a empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Então, a inteligência emocional, a gente parte do pressuposto, tentando fazer ainda mais um conceito mais claro, é essa dinâmica do amor próprio e do amor ao próximo. É essa dinâmica em que eu consigo me perceber, consigo me entender, consigo cuidar de mim, consigo perceber as minhas realidades e administrá-las emocionalmente, e também consigo perceber o outro, entendendo que eu sou um ser relacional. Então, que eu também preciso me colocar, também preciso me posicionar, também preciso me desenvolver. A Johanna está perguntando aqui sobre a Camila, e eu estou realmente tentando mais uma vez, a gente já tentou várias vezes a entrada da Camila, eu quero agradecer a cada um que também veio pela audiência e a divulgação da própria Camila. Show de bola! Agora já estou vendo a imagem. Tá congelada? Como é que tá? Ela tá congelada. Ai, meu Deus. É pra gente treinar a inteligência emocional, Rodrigo. Eu estou entendendo isso. Pronto, já faz parte do exercício. Camila, de toda forma, a gente está discutando. Está discutando, então o áudio está vindo bem, você pode seguir, e as pessoas já ficaram cada vez mais felizes aqui com a sua presença também, que a gente com certeza quer escutar você. Eu só estava fazendo uma introdução sobre a temática, refletindo sobre o Daniel Goleman e ali as competências emocionais pessoais, competências emocionais sociais. Pois é, a Johanna já está dizendo aqui novamente, e aí que está te escutando. Pronto. Pode começar, Camila. Como é que você percebe esse tema? Então, primeiro, Rodrigo, eu queria até começar compartilhando com você alguns directs que eu recebi, umas mensagens de WhatsApp que eu recebi de pessoas amigas, né? E eu fiquei impressionada. Assim, acho que
99% dessas mensagens falavam assim: eu preciso muito de inteligência emocional porque eu erro muito. Então, acho que para a gente começar, seria interessante a gente levantar essa questão, que não é questão de perfeição. Um pai e uma mãe com inteligência emocional não são pais perfeitos, que não erram, né? São pais que têm uma habilidade, como você falou, estudada e aprofundada por Daniel Goleman, de equilíbrio. Muito mais que perfeição, aqui a gente vai falar de equilíbrio, de busca consciente por alta performance familiar, né? Então, não é porque a gente está aqui tratando desse tema que nós somos pais perfeitos, mas a gente está em busca de um crescimento e um desenvolvimento pessoal o tempo inteiro, né? Então, o que eu pensei, Rodrigo, eu não sei se você pensou em algumas perguntas, você vai me conduzindo aí, mas o que eu pensei para a gente conversar foi elencar alguns critérios, né, para trazer consciência para esses pais que estão aqui ouvindo a gente, para depois a gente partir para umas questões práticas, alguns aspectos práticos, né? Então, Camila, eu tenho uma proposta para você, não sei se seria viável. Eu vi que o Diogo, seu esposo, meu grande amigo, também está presente, também está acompanhando a gente. Você gostaria de fazer uma experiência de buscar entrar ao vivo pelo celular dele, pelo Instagram dele? Pode ser uma estratégia também. Eu vou pegar aqui, então. Vou pegar aqui, então. Tá ótimo. Só um minutinho. Pronto. Pode ser que também seja o Instagram, seja o perfil de alguma forma. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que já estão aqui conosco. Não saiam, fiquem aí. A gente tem realmente esse compromisso com vocês. A Camila se preparou, trouxe conteúdo e eu tenho certeza que essa situação técnica que acabou acontecendo não vai impedir que a gente tenha realmente o treinamento de alta qualidade. Estou apenas aguardando aqui. Ela vai entrar com o perfil do esposo dela, o Diogo, e eu acredito que aí sim também vai ser possível a gente compartilhar esse conteúdo. O que eu quero convidar vocês cada vez mais é abrir realmente o coração para pensar sobre isso, para pensar sobre a inteligência emocional, para pensar sobre esse propósito que a gente tem trazido aqui, defendido bastante no CIS Educar. Eu tenho certeza que vai. Chegou! Olha aí, essa é a Camila. Oba! Tamo junto. Deixa eu confessar uma coisa. Você sabe que o Diogo entrou aqui e falou assim: quer meu celular? Eu falei: não precisa. Eu acho que o exercício era esse, de família, que precisava acontecer aí, viu? Exatamente. Então vamos lá. Um beijo, Kátia, Johanna, Thalita, queridas. Então vamos lá. Então, o que eu estava falando, né, Rodrigo? Eu não sei se você acha que a gente pode fazer assim, mas para começar, eu pensei nisso, né, da gente conversar um pouquinho sobre esses critérios. O que é importante, né? Antes da gente pensar na prática e no como, é entender o porquê um pouquinho. Por que eu preciso viver essa inteligência emocional e de onde eu tiro essa inteligência emocional? Né? Então, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, então, primeiro, assim, os pais que têm inteligência emocional são pais que vivem o hoje, não é, Rodrigo? São pais que vivem o hoje, que consideram o passado com gratidão, com agradecimento, com aprendizado, que projetam um futuro positivo para a família, para os filhos, mas eles vivem o hoje, com determinação. Então, por mais que eu tenha errado, não importa. O importa é o aprendizado que eu trago daquele momento e que eu vivo hoje. Tudo bem que ontem eu tenha errado, não tem problema. Hoje eu me decido a dar o meu melhor para os meus filhos. E nisso a gente já começa a viver o nosso sentido de missão, né? Que muitas vezes é exatamente esse ponto que tira os pais da sua performance. São pais que emergem num caminho de fazer, porque tem que levar para a escola, tem que dar comida, tem que levar ao médico, tem que... Sara, querida, um beijo, minha amiga, que linda! Sara Braga, diretora do CIS Educar aí, participando conosco e ressaltando Camila como referência de mãe. Com certeza.
Ah, querida, a gente tem que trocar de lugar, então. E então é isso, né, Rodrigo? Muitas vezes alguns pais se perdem exatamente no fazer, porque é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para fazer, e é um convite, um primeiro convite dessa nossa conversa aqui, é trazer os pais para o ser mãe, porque é uma missão que a gente recebe, né? Quando a gente gera um filho, é uma missão que a gente precisa viver. É, e um segundo aspecto é o da autorresponsabilidade, que a gente tanto aprende na Febracis, do Paulo Vieira, o CIS Educar traz assim como pilar, né? Essa autorresponsabilidade que diz que nós, pais, somos protagonistas na educação dos nossos filhos, que a gente não deixa para os outros e não deixa para depois, porque seria muito caro deixar para depois, né? Alguns pais que falam, ah não, meu filho é pequeno, ah não, é só um bebezinho, depois eu ensino, depois eu educo. E pais que vivem cuidando dos seus filhos, dando ali o essencial, o banho, a comida, a escola, mas que não educam. E quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando disso, de assumir essa missão enquanto pai, enquanto mãe, com essa clareza, essa consciência e com essa autorresponsabilidade de que depende de mim e não do outro, a educação dos meus filhos. O que eu quero para eles, né, parte de mim e depende de mim. E aí a gente entraria num terceiro aspecto, né? Eu elenquei aqui 5 critérios para a gente começar essa conversa. E aí a gente entra num outro aspecto, que é da consciência de que a gente educa 24 horas. Não é, Rodrigo? Você é Total, pai, total. você sabe. Até dormindo. Até dormindo. Pode ter certeza. Sério, sério. Desde a profecia que é possível fazer quando eles estão dormindo, a oração para eles, desde a organização do horário de dormir, de como vai dormir, ou seja, de como vai estar a cama, de como você vai estar ali, do que significa dormir 24 horas. Concordo plenamente. Sim. Então, a gente é exatamente isso, né? 24 horas a gente está educando, mesmo não estando educando. Mesmo longe, se eu tô longe, se eu tô perto, se eu falo, se eu brigo, se eu ignoro, se eu desprezo, eu estou educando ou deseducando, né? Então, isso é muito importante. A Juliana querida daí de Fortaleza, minha amiga linda, tá avisando aqui, pedindo para avisar, né, que não tá no meu Instagram, mas no do Diogo. Eu vou pedir pro Diogo vir aqui buscar para mim. Maravilha. E que é isso, a gente está ensinando, né, Rodrigo? E que eu tenho percebido muito, eu tenho ouvido muito e visto muitas figurinhas de pais descabelados, de pais que falam, não aguento mais essa quarentena. E por que isso tudo vem acontecendo, né? Porque talvez a gente esteja perdendo, a gente, né, alguns pais estejam procurando impor regras demais para esse momento e vivido pouco. Então, o que a gente precisa é educar as virtudes e não manias. Eu falo isso muito, né, para as pessoas que falam comigo. A gente precisa desenvolver o que o outro tem de melhor e potencializar. Educar é isso, né? Educar é extrair dos outros, das crianças. Não é uma imposição. O que não é o pai e a mãe que tem que impor o que tem que ser, como que tem que ser. Claro, a gente tem as rédeas, a gente que é o adulto da educação, né, da família, a gente que sabe o que é bom e precisa ensinar. Mas educar, no sentido etimológico, é extrair, é tirar do outro o que ele pode se desenvolver ainda mais, né? E não essa imposição de regras, de manias que muitas vezes os pais se perdem e as mães se descabelam porque tem que ser do meu jeito. Pera lá, né? E a gente está vivendo essa realidade agora de focar mais nas pessoas do que nas coisas.
Então, a louça pode esperar. Sim, vai me interrompendo. Claro, claro, porque eu estou percebendo o quanto que era importante que você realmente trouxesse esses elementos todos para que a gente pudesse ainda debater mais. Eu quero ressaltar você, ressaltar e validar o quanto que a sua contribuição está trazendo algo diferente para essa jornada, e eu quero ressaltar isso aqui. Eu tenho tido a oportunidade de mediar essa jornada da rotina familiar, e a gente já está aí na terceira semana, tem sido extraordinário, cada dia com pessoas extremamente competentes, de áreas diferentes, de perfis diferentes. E o que me chama a atenção na sua palavra hoje, nesse treinamento que você está trazendo, é o termo educação. Educação, não é que não falamos sobre educação nesses dias, mas ninguém tinha trazido até então esse termo buscando a essência epistemológica, né, buscando fazer a gente refletir sobre exatamente o que é esse conceito de educar. Esse eu já quero validar aqui e ressaltar. E você traz, talvez, um dos grandes exercícios do processo educacional que muitos pais não entendem com essa força. Se você trouxer o termo educacional, ele muitas vezes na sociedade vai estar vinculado ao professor, ele vai estar vinculado à escola. Sim. E quando eu trago esse conceito educacional para a família, entendendo que é o pai e a mãe que primeiro estimula e extrai do filho o melhor dele, a gente está trazendo um olhar novo para esse circuito. E agora que muitos pais estão vivendo a experiência de um meio homeschooling, não é? Porque são convidados a dar aulas em casa ou acompanhar os filhos na experiência de rotina de escola dentro de casa. Eu quero ressaltar isso aqui, minha gente. Se a gente começa a perceber que os nossos filhos, é claro, que eles vão repetir muitas coisas nossas, eles aprendem conosco, mas a gente sabe que dentro deles tem muito potencial. Sim. A gente sabe que dentro deles tem muito conteúdo. Quantas e quantas vezes a gente não para? Eu mesmo já parei várias vezes que, olha assim, como é que esse menino conseguiu ter essa ideia? Entende? Como é que essa menina conseguiu fazer essa atividade? E que não fui eu que ensinei. Ela aprendeu de outra forma, aprendeu com outra pessoa, aprendeu na escola, aprendeu... E especificamente nós podemos ressaltar, extrair, lapidar. Esse é um poder que a gente tem. Agora, para isso, eu preciso ter consciência. Consciência. Obrigado, Exatamente. viu? Já estou validando aqui, porque eu percebo que esse conceito aí da educação é já um grande presente quando a gente fala de inteligência emocional. Obrigada. E aí a pergunta é, mas o que é que tem a ver, concretamente, essa competência de extrair o melhor do outro com a inteligência emocional? O que é que você, no seu ponto de vista, o que é que tem a ver? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, Rodrigo, principalmente dos pais, né? E eu percebi isso nesses feedbacks que eu recebi dessas minhas postagens, anunciando a live e tudo mais, que está muito relacionado. As pessoas têm visto muito como, não, mas eu não tô aguentando, eu não tô conseguindo, é coisa demais, porque eu tenho home office para fazer, eu tenho louça para lavar, eu tenho que fazer a atividade da criança, eu tenho que cuidar do outro que está tirando a fralda, e que são muitas coisas. Então, assim, o convite é esse, sabe, Rodrigo? É parar para pensar o que é que eu quero para minha criança. O que é que eu quero para os meus filhos? Eu quero educar. Então, vamos entender de fato o que é educar. Educar o outro enquanto outro, e não para me agradar. E a gente se perde, né, e se descabela quando a gente volta e centra o olhar para a gente. Então, educação não tem nada a ver com o bem-estar dos pais. Não é, eu não falo que eu vou educar para o meu filho ser bonzinho, educadinho, me deixa tranquilo, não me incomoda, né? Então, um filho educado é aquele que não incomoda, o filho educado é aquele que não te desafia, pelo contrário, né? Eu gosto muito de falar, algumas mães falam assim para mim, Camila, como educar uma criança colérica? Como educar uma criança sanguínea? Né? E trazendo para o perfil comportamental, uma criança muito influente, uma criança muito dominante. Como educar? Eu falo, primeiro, agradeça e reconheça todas as habilidades incríveis que essa criança tem. Porque os grandes líderes do mundo e da história foram coléricos, foram sanguíneos, foram dominantes muitas vezes, né? E, claro, entendendo que não existe perfil nem temperamento melhor que o outro.
Mas o que eu quero dizer, Rodrigo, que é exatamente o que você estava falando. Quando a gente extrai o outro, que eu enxergo o meu filho, quem ele é, e eu vejo o que ele tem de deficiências, de dificuldades e trabalho nisso. E por outro lado, quando eu percebo o que ele tem de capacidade, de habilidades naturais e potencializo isso, é o amar o outro enquanto o outro. É olhar, é sair de mim para fazer o outro crescer. E esse que é o movimento da educação. Camila, e está totalmente linkado para quem estava aqui no iniciozinho, naquele período que a gente estava organizando a internet, não é? Quando eu falava sobre as competências emocionais pessoais e as competências emocionais sociais que o Daniel Goleman aponta como sendo base da inteligência emocional, está tudo vinculado. Para que eu consiga educar de maneira prudente, coerente, forte, para que eu consiga extrair dos meus filhos o que eles têm de melhor, eu preciso ter competências emocionais pessoais, ao ponto de ter autoconsciência, ao ponto de me perceber, ao ponto de realmente perceber as minhas emoções, me colocar com competências emocionais que eu tenho para olhar para mim e, naturalmente, ter competências emocionais sociais para perceber o outro, que nesse momento é meu filho, que nesse momento é aquela criança que precisa de cuidado, de suporte, de referência, mas que também é cheia de talentos e que a gente pode ser instrumento para que ela não enterre os talentos dela, para que ela não enterre a potência que ela é. Eu vejo o tesouro do processo educacional aí, quando você traz esse circuito, e o quanto que a gente, enquanto se educar, defende isso. Defende. Porque se eu garanto conexão positiva com os meus filhos, se eu garanto inteligência emocional nesse processo de educação, eu realmente educo. Se eu tenho inteligência emocional, eu realmente educo. Sim. A partir daquilo que você está trazendo. Sim. E você sabe que o Precisa Educar, ele tem de mais incrível, Rodrigo, não quero chover aqui no molhado, né? Porque eu acho que muita gente que está aqui já conhece, já vive essa experiência do Precisa Educar, mas para quem não conhece ainda, fica aqui o convite, né? O Precisa Educar, ele traz, e toda essa jornada, né, de 4 meses de reestruturação familiar, que é a proposta do Precisa Educar, ele traz de mão beijada como uma ferramenta, porque quando o pai senta no tapete para fazer aquela atividade com o filho, ele está principalmente... Fala do programa, não é? Do programa Jeito de Ver Família. Do Jeito de Viver Família, isso, exatamente. Então, mais do que brincar, né? Muita gente está na modinha aí falar de tempo de qualidade. Excelente, excelente. É um tempo de qualidade, é um tempo de quantidade. Te faz olhar nos olhos da criança. Mas mais do que isso, é uma ferramenta poderosa que faz você conhecer o seu filho. Porque a gente não conhece o que a gente não trata, quem a gente não convive, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso filho, os nossos filhos, cada um deles, porque se a gente tem 10 filhos, os 10 serão diferentes, né? Não me apresentei, eu tenho 3 pequenos, 3 completamente diferentes, né? Além da idade e tudo mais. Mas, e aí você trouxe uma coisa também, Rodrigo, interessante, né? Que é essa percepção que a gente precisa ter, essa consciência. Então, primeiro que o adulto da casa sou eu, e que tenho essa missão de ensinar e de educar, né? E depois ter essa clareza do racional e do emocional, que todo ser humano é dotado dessas habilidades. Então, o que é educar na inteligência emocional? Quais são as habilidades de inteligência emocional que os pais precisam ter? Um fator muito importante é reconhecer que as nossas crianças, elas são extremamente emocionais, essencialmente emocionais. Então, eu preciso ter essa clareza de que eu sou razão e emoção, compatibilizar isso, saber lidar com isso, né? Então, trazendo a minha razão, mas trabalhando a minha emoção, eu fazer com que isso chegue de forma clara para os meus filhos. Então, não é porque a criança é essencialmente emocional que eu tenho que me colocar numa posição essencialmente emocional e ele grita e eu grito e ele se escandaliza e eu mais ainda. Não é, né? Tem que ter esse casamento
entre a gente. E a receita aqui é o carinho e a firmeza, que a Sara falou tanto ontem na live dela, né? A questão dos limites. Eu preciso impor limites, ensinar limites. Eu gosto muito dessa frase, que não há rio sem margem. Então, as nossas crianças precisam ter esse limite, mas com o nosso afeto. É uma forma muito concreta de viver a inteligência emocional no nosso lar. Camila, e eu quero ressaltar aqui também, nesse aspecto, que a gente não pode exigir que os nossos filhos tenham a inteligência emocional de adultos. Não. Eu não posso, por exemplo, eu sou adulto, eu tenho já estrada, consciência, experiências, passos dados, maturidade que a vida me deu, e eu não posso exigir que o meu filho tenha essa mesma postura. Eu não posso exigir que o meu filho tenha as mesmas ideias, as mesmas tomadas de consciência, entende? Então, muitas vezes a gente encontra pais e mães e realidades que a gente vive. Eu já vivi situações assim que eu parei, poxa, eu não posso perceber o meu filho dessa forma, porque a gente erra também, a gente aprende, recomeça, né? Essa dinâmica da família é sempre de muito aprendizado, mas essa é uma consciência que eu tenho tido. Eu não posso exigir, não posso, na perspectiva de perceber, por exemplo, quando você traz que, a Sara até reforçou isso ontem, né? A dinâmica emocional que a criança eu preciso entender que eu, enquanto adulto, tenho mais competências de organizar o emocional e o racional, eu tenho mais clareza sobre isso. E cabe a mim estimular essa criança para ser forte emocionalmente, para que ela, mesmo sendo muito emocional, ela seja forte, né? Para se manter, crescer e se manter feliz, firme. Porque, Camila, se tem algo que a gente precisa bater na tecla aqui, é que cada vez mais a gente tem identificado situações de crianças e adolescentes cada vez mais cedo com desafios emocionais. Sim. Cada vez mais cedo. Lembrei aqui da doutora Emília Azevedo, pediatra, ministrante de Jeito de Ver Família, que fez uma das lives conosco lá no início, ainda antes do período de quarentena, em que ela contava que chegava hoje situações emocionais que antes eram de adultos, hoje chegam com crianças no consultório dela. E aí, o que é isso? É muito resultado da falta de inteligência emocional nesse processo de criação dos filhos. Exatamente, Rodrigo. Você falou exatamente aí um trocadilho que é interessante a gente aprofundar, que eu não posso exigir deles, porque eles não têm a história de vida, a bagagem, os erros e acertos da minha vida, mas eu posso inspirar. E aí, como é que a gente inspira os nossos filhos? Primeiro com exemplo, né? Primeiro com exemplo. O papai e a mamãe, eles também têm emoções, eles também têm sentimentos, mas olha como eles administram. As crianças são anteninhas ligadas o tempo inteiro, um radarzinho, pegando e absorvendo tudo. Total. Não é? Então, não tem problema a mamãe ficar nervosa, mas olha como ela se autorregula. Olha como ela se centra depois. Eu percebi que o papai, né, sei lá, estressou, mas é por isso que ele foi tomar um banho gelado depois. É por isso que, sei lá, foi ler um livro para descansar. E a criança vai aprendendo a lidar com seus sentimentos. Então, primeiro, dessa forma, com o exemplo dos pais, né? Não de perfeição, de novo, mas como pessoas que estão lutando para ser melhor, pessoas que pedem perdão, né? É um pai e uma mãe que pede desculpas, filho, porque a mamãe estava nervosa, eu te respondi torto daquele jeito. Então, eu reconheço os meus erros, e eu estou ensinando a pedir desculpas, a reconhecer, a ter autoconhecimento, a ter reflexão. Então, primeiro pelo exemplo, e depois uma forma prática também é nomeando esses sentimentos. A gente não controla o que a gente não conhece, e os nossos filhos precisam conhecer os seus próprios sentimentos, saber nomeá-los, para depois possuí-los, dominá-los, vamos dizer assim, né? Então, ensinar, filhinho, esse sentimento que você tá tendo do teu coleguinha se chama inveja. E ele é ruim, faz o coração arder, acelerar. E sabe como que a gente faz? Né? E aí a gente ensina. Então, pais com inteligência emocional também passam por essa vivência, né? De não deixar, não é piloto automático, deixa que a vida educa, deixa que a vida ensina. É aproveitar todas as ocasiões.
de erros e de acertos. Os acertos a gente valida, a gente celebra junto, a gente enaltece, e os erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Quando um filho erra, é o momento mais incrível que a gente tem para ensinar aquilo que a gente quer que eles sejam no futuro. Não é, Rodrigo? Camila, olha só, esse comentário que chegou aqui agora, tenho que ressaltar. A Paula lá de Angola, Paula de Paula, ela é assídua, todos os dias está aqui com a gente. Paula, grande abraço para você, grande abraço nosso do CIS Educar. E aí, ela diz assim, eu tenho um exemplo especial, meu pai tem 66 anos e pede desculpas até para minhas filhas. Aprendo muito com esse exemplo. É fantástico perceber isso aqui. De uma maneira muito, muito forte, Camila, eu percebo que especificamente a gente tem vivido nessa jornada aqui da rotina familiar que o CIS Educar tem se proposto. A gente tem encontrado profissionais de extrema qualidade que vêm para cá também contribuir conosco, e você entra nesse rol, certo, de uma maneira muito positiva, trazendo esse fluxo. Eu sei que você tem conteúdo para trazer ainda muito, muito, muito mais, mas especificamente hoje, essa essência do que é educar, esse extrair a potência dos nossos filhos, esse inspirar os nossos filhos, isso é algo único que a gente tem. E eu vou além. A gente sabe que de 0 a 12 anos é que se constrói a principal matriz de crenças do ser humano. E a gente, então, tem um período aí. Não é que quando ele se torna adolescente eu não possa continuar educando, não possa continuar inspirando, mas o processo é outro. Ali, eu posso aproveitar aqui, em especial para mães e pais de filhos na infância, na fase infantil aí, 0 a 12 anos, de maneira concreta, nós temos nas mãos esse poder, que é um poder especial. E aí, por isso que a inteligência emocional é algo extraordinário, porque esse pai e mãe que tem inteligência emocional tem um poder de construir crenças positivas nos filhos, de estimular para que esse filho seja forte, feliz emocionalmente, decidido, corajoso. E isso é um processo, mas a gente precisa decidir. Esse é o poder de quem tem inteligência emocional. Exatamente, Rodrigo, exatamente. O poder da inteligência emocional é exatamente a gente colher os frutos que a gente tanto quer, mas com a consciência da semente que eu estou plantando, né? Porque muitas vezes a gente fala para os pais, o que você quer para os seus filhos? Eu quero que ele seja incrível, incrível. Mas ele não vai ser incrível só no cognitivo. Não adianta os pais colocarem os filhos em aula de violino, piano, 1000 línguas e escola integral. Não vai colher, porque o que a gente quer, Rodrigo, no fundo, o que a gente quer são filhos saudáveis fisicamente, saudáveis emocionalmente, filhos com autocontrole, filhos autônomos, independentes, não é verdade? Filhos que sabem, se a gente pudesse, sei lá, sintetizar numa frase, eu quero que os meus filhos saibam resolver os seus problemas, eu quero que meus filhos saibam tomar as melhores decisões na vida. Esse é o poder, né? É fazer com que os meus filhos saibam, na fase adulta, tomar as melhores decisões. É saber conduzir a vida deles, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias a gente não domina, a gente domina o que a gente tem dentro da gente. Então, o que eu quero para os meus filhos é que eles sejam, né? Pensando na matriz, pensando na pirâmide do indivíduo, eu quero que meu filho seja, que ele tenha uma identidade sólida. E como que a gente vai construir isso tudo? Né? Uma outra ideia de educação que eu tenho e que eu adoro é que educar, Rodrigo, é transmitir conhecimento. Mas mais do que transmitir conhecimento, é fomentar, é promover atitudes. É fazer com as crianças que ajam, né? É o poder da ação. E é isso que eu preciso promover nos meus filhos. Que eles tenham atitudes, que eles tenham tanto conhecimento quanto atitude. O que é isso? É inteligência emocional. É o casamento perfeito. É o casamento perfeito da razão e da emoção. É o conhecimento e a atitude. Eu não quero só conhecimento dos meus filhos. Eu não estou desprezando, tá? A gente tem que querer muito conhecimento para os nossos filhos, mas a gente tem que fazer com que eles coloquem em prática.
É o amor com obras. Não adianta só amar. Não adianta só falar que ama. Aham, muito legal. Como que concretamente você ama? Com coisas pequenas, com coisas palpáveis. É traçar para os nossos filhos um caminho do bem, não é? É ser inspiração. Eu quero ressaltar que cada pessoa que tem comentado e dito assim, disse tudo, Camila, porque é como se o que você está dizendo agora tem um caráter de essência muito profundo, sabe? De eixo. Se eu viver isso aqui, eu com certeza vou ter muitos resultados positivos. Por isso que as Exato. pessoas estão dizendo disse tudo. Porque a gente está chegando, você traz uma temática, Camila, de maneira muito concreta, profunda, e isso é resultado da tua experiência como mãe, da tua experiência como profissional e da tua inspiração, e eu diria mais, da sua inteligência espiritual, que é algo que a gente tem defendido bastante aqui, a inteligência emocional está diretamente vinculada ao desenvolvimento da inteligência espiritual. A Sim. Febracis promove muito isso, estimula muito essa consciência sobre a inteligência espiritual, e você realmente tem trazido o eixo, essa essência, o quanto que nós precisamos estimular para que os nossos filhos sejam. E esse fato de ser está diretamente vinculado a conhecer e agir. Reforçando o que você falou, reforçando o quanto que nós precisamos estar aqui, realmente conscientes disso. E assim, tem prazo, tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Eu lembro aqui, eu quero ressaltar alguns pontos, ó. Lembrei da Priscila Dutra, que esteve com a gente no sábado passado, aqui na jornada. A Priscila extraordinária falou sobre, você não está no controle de tudo, né? Você não sabe o que vai acontecer depois, mas você começou hoje dizendo, e a Priscila também reforçou, nós podemos viver o hoje. E no hoje me pede agir. Me pede agir. Eu não estou aqui fazendo esse treinamento com você não se permitiu fazer aqui, foi ação sua, foi passo seu. Não tem vocês que estão acompanhando a gente aqui, não se permitiram passar esse treinamento, agora essa 1 hora acompanhando a gente, é decisão, é ação. E aí, quando eu penso nisso, no processo educacional, eu tenho clareza de que o meu filho, a minha filha, não vai ficar parado. Ele vai agir, ele vai à procura, ele vai encontrar saída, ele vai dar um jeito, porque ele vai fazer. Assim, quando a essência, quando eu extrair o melhor dele, quando eu for instrumento dessa extração do positivo, é natural. É natural. Flui. Eu quero convidar você que está acompanhando a gente, olha, repita, é natural. Se você vive esse processo, os resultados vão ser positivos. Esse é o poder da inteligência emocional. Uau, Rodrigo, tô feliz, amiga. A Gauziele, minha amiga linda, querida, daqui de Brasília, ela escreveu aqui uma frase interessante também, Rodrigo. Ela falou assim, ai, cadê? Perdi aqui. Nada de ser superficial, de ser superficial na educação. Ser profundo dá mais trabalho. Só que tudo que dá trabalho vale a pena. Exatamente. É aí também que a gente tem que... Rodrigo, dá trabalho. Dá trabalho acordar a madrugada inteira, dá trabalho você estar antenado ao que o seu filho está fazendo, não por mania de novo, mas porque eu quero que meu filho cresça em virtudes. Dá trabalho, mas a gente tem que pensar que dá trabalho mesmo é não educar. Uau, não educar, ser negligente, deixar de canto, tirar esse incômodo que muitas vezes, porque incomoda, sabe por que incomoda, Rodrigo, educar? Porque é um movimento de sair de mim, dos meus egoísmos, para servir o meu filho e fazê-lo crescer. É isso que é o incômodo. Só que incomoda, dói, dá muito mais trabalho ter um filho com problema na adolescência e depois na fase adulta, não é? Então não dá para esperar. Arrepiado aqui, viu? Arrepiado. Verdade. É isso. É isso. Lembrei de um autor também que trabalha com inteligência emocional, o professor Sandro Klinger, que também trabalha bastante com essa temática, e ele falava disso, falava de que você para ter um filho que dá certo, realmente você precisa investir. Mas para que o filho também não dê certo, você também vai ter que investir muita coisa. Então, o que é que você escolhe?
o que é que você decide. É essa a essência do que a Camila está trazendo. E aí uma Exa- decisão. Qual é o lado que você quer estar? Exatamente. E, Rodrigo, uma última ideia, quer dizer, última assim, contando com o tempo, né? Porque a gente iria o dia inteiro aqui. Com certeza, com certeza. Mas uma última ideia, assim, que é central e é a chave do negócio. Todo mundo aqui que está ouvindo quer saber a chave do negócio? Quer saber, assim, o ponto, né, de grandes resultados? Sabe o que é, Rodrigo? A unidade de critérios do casal. A unidade do casal, né? Isso, assim, os nossos filhos, o que eles mais querem, o que gera mais felicidade nos nossos filhos? É quando o papai traz uma florzinha da rua para a mamãe. É quando a mamãe serve um café quentinho para o papai. É quando, né, eles se abraçam e eles se beijam e eles manifestam cuidado, zelo um pelo outro. E é isso que a Legal. gente precisa ter clareza, que o que eles mais precisam é essa referência, esse exemplo de referência, de amor, de respeito, de gratidão, de todas essas virtudes que a gente quer para os nossos filhos, eles precisam ver, porque a gente aprende quando entra pelos olhos, não é? Com E essa certeza. unidade de critérios. Mas, Camila, Rodrigo, é tão difícil, meu marido é tão diferente. Eu não sei como a Carol, Rodrigo, mas o Diogo é completamente diferente de mim. Nós somos muito Totalmente diferentes. diferente. Muito Eu diferentes. sou, se pensar em perfil comportamental, eu sou dominante e influente, a Carol é estável conforme. Estamos Pronto. juntos, casados, 3 filhos, mesmo jeito, minha amiga, crescendo, contribuindo, Exatamente. aprendendo. Aquilo que a Carol tem, certo? É o que eu preciso. E muitas vezes eu percebo que aquilo que eu tenho é o que ela precisa. E essa Pronto. soma aí faz, olha, a família aprendendo, Exato. aprendendo, recomeçando, construindo. E é assim que é a vida que a gente tem feito. Eu acredito que essa mesma experiência você vai contar. Não, é exatamente isso, né? Assim, pensando no casamento, é exatamente isso. São times que somam forças. E é bom que sejamos diferentes exatamente por isso, porque são mais forças, né? São mais diferenças, são mais coisas que agregam. Mas com relação à educação dos nossos filhos, o que eu queria trazer é o seguinte, que por mais diferente que sejamos, quando a gente fala de educação dos nossos filhos, Rodrigo, é uma só questão. É uma só regra, é uma só decisão, tem que ter esse acordo. E aí cada um tem que pensar a hora de ceder, e um sempre tem que ceder, né? Mas para a gente chegar num acordo. Então, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, é um só critério, é só um plano, é só uma missão, é só uma regra, porque é muito Essa é a cruel, chave. é muito cruel o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Mas para criança, você falou aí, né, do desenvolvimento de 0 a 12 anos. Se a gente pega ali a fase de 6 e 7 anos, que é a idade da razão, a Sim, criança, ela tá assim, ó, o que que é bom, o que que é mal, o que que é certo, o que que é errado, qual caminho eu posso andar? E se os pais não têm essa clareza, Rodrigo, as crianças ficam perdidas. E aí entra o relativismo, que qualquer coisa tá bom. Ah, mas o papai falou que isso é certo, mas ele fez errado. Como que é isso, né? Então, a gente precisa também ter esse alinhamento entre o casal para somar demais, isso é esforço. poder. Isso Isso, aí também, Camila, é poder e é inteligência emocional. O sim, marido e a mulher, o casal, as pessoas que se amam, que têm inteligência emocional, elas estão realmente construídas em uma disposição de unidade. sim. Isso não quer dizer se anular, e Não, já teve uma live, um treinamento sobre isso aqui também. Não quer dizer se anular, não quer dizer subserviência, quer não. dizer diálogo, diálogo para construir um conceito em comum, uma ideia em comum, um acordo, um combinado que faz luz e é luz para os filhos. Você quer resolver alguma coisa? Vá no canto reservado com seu esposo, com sua esposa, com uma pessoa que você ama, vá ali. As crianças não precisam ver a discussão.
E aí, olha, o desafio. Em muitas casas, as crianças veem a discussão, mas às vezes os pais resolvem a situação no particular e depois, quando é externo, não avisa para a criança que resolveram. E a criança ainda fica confusa ali, mas papai e mamãe brigaram, e aí agora o que foi que aconteceu? Especificamente, muito cuidado com isso. Esse acordo entre o casal precisa ser visto pela criança. Se houve uma desavença, alguma situação externa que a criança percebeu, é muito importante para o pai e para a mãe, depois que se reconciliarem, apresentarem essa reconciliação para a criança, para que ela perceba que esse acordo voltou. Isso é fundamental, fundamental. Sim, é isso que dá segurança nas crianças, não é, Rodrigo? Quando a gente pensa na formação do caráter que se dá de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 6, que é aqui a primeira infância, né, a idade de ouro, que é a construção da identidade, do caráter da pessoa, existem 3 fatores muito importantes, né? E o mais importante de todos é a qualidade do ambiente familiar. É aquilo que ele vive, porque a criança, quanto menor ela ainda não consegue distinguir o que é família, o que é mundo. Então, esses sentimentos que são vividos dentro de casa é o que ela vai transmitir como visão de mundo. Então, se a minha casa é agressiva, é tóxica, é briga, é raiva, o mundo é ruim. O mundo é ruim. E é isso, são essas crenças que a gente vai inserindo na cabeça das crianças, né? E por isso que você falou, a gente tem que ser essa fonte de luz, essa fonte de amor verdadeiro, que erra, mas perdoa, que erra, mas pede perdão, né? Que mostra a reconciliação. É isso que dá segurança, é isso que dá inteligência. E quando a gente fala disso, né, desses conflitos, entre essas nossas diferenças enquanto cônjuge, a gente está falando de inteligência. É inteligente, não é? Porque se a gente briga, a divisão enfraquece. Se a gente está junto, a gente soma, a gente consegue muito mais, a gente é mais forte, o resultado é maior. Não soma, é unidade. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência. Eu perceber que eu posso aprender com o outro, que eu tenho que compartilhar e tenho que aprender com ele. Camila, a gente está na reta final desse treinamento de hoje, mas eu tenho alguns elementos que eu quero ressaltar que você trouxe para a gente hoje, que são, para mim, ficaram marcantes. E eu tenho certeza que quero convidar cada pessoa que está aqui também a compartilhar nas suas redes sociais os ganhos desses treinamentos que a gente tem trazido aqui, marcar a Camila, marcar o CIS Educar, marcar o meu perfil. Estamos juntos aqui para a gente seguir contribuindo. Quero ressaltar aqui autorresponsabilidade, que você apresentou como muito importante. Nós temos autorresponsabilidade, temos que ter autorresponsabilidade no processo educacional dos nossos filhos. Você ressaltou a importância da educação, o conceito de educação, que extrai o positivo das crianças, das pessoas, e nós, enquanto pais, precisamos nos perceber educadores. Você trouxe esse ponto fundamental. Você trouxe a importância da unidade, a unidade entre o casal, que é algo único que promove segurança para os filhos. Você falou da importância de manter uma casa, um ambiente familiar harmônico, com sentimentos positivos. Isso constrói o desenvolvimento, as memórias que as crianças vão ter. Da casa, da família, do almoço, do jantar, do acordar, do ficar com o papai, do ficar com a mamãe. Então, isso é uma construção. Processo de família, rotina de família é construção. Não é à toa que aqui a gente tem destacado o curso Poder da Rotina Familiar. O curso Poder da Rotina Familiar que a Sara gravou, a Sara, diretora do CIS Educar, e que a gente tem mantido uma condição especial para esse curso. Pessoal, fantástico o curso. A cada dia a gente tem ressaltado. É um curso online com ferramentas que apontam... Primeiro, a gente conseguiu trazer a consciência. É um curso com vários módulos que está à disposição online para quem deseja adquirir. Eu posso informar daqui a pouco como. Mas aí a gente traz consciência, depois traz várias ferramentas. A Sara apresenta várias ferramentas que podem ser utilizadas no cotidiano da família, na perspectiva de como é que eu posso construir essa rotina, entendendo que o que eu estou fazendo aqui, eu consigo já ter resultados agora, mas se eu mantiver essa rotina, eu vou ter resultados extraordinários no futuro.
uma rotina positiva. É assim que a gente tem defendido. Quem quiser adquirir o curso, pessoal, está no link da bio aqui do CIS Educar, www.rotinafamiliar.com.br, uma condição especial de R$ 197, 12 de 19,19. Você pode adquirir, é um conteúdo fantástico, fantástico. É isso, Camila. Gratidão. Rodrigo, só para a gente encerrar, eu queria deixar assim, ó, de receitinha também, né? 3 coisas que a gente não pode perder de vista no nossa convivência familiar. Leveza, ainda mais considerando agora tudo que a gente está vivendo. Leveza, não é? Bom humor, que a gente ria, que a gente dê muitas gargalhadas disso tudo. Isso. E que o nosso foco, Rodrigo, sejam as pessoas e não as coisas. A louça pode esperar, mas meu filho não, né? Não tô criando desordem na casa de ninguém aqui não, tá? Mas é isso, o nosso foco tem que estar nas pessoas e não nas coisas. E viver tudo com bom humor, porque isso tudo vai passar. E o que a gente não pode deixar passar foi essa oportunidade de promover boas memórias na nossa família, nos nossos filhos. Não é? Fantástico. Camila, eu tenho ainda 2 minutos. Quero lhe perguntar sobre Ministrante Jeito de Viver Família. O que é que esse curso Jeito de Viver Família trouxe para você de ganhos? Não, ele trouxe, eu ganhei um presente hoje, né? Eu ganhei um presente da Febracis hoje, do CIS Educar hoje, que é disponibilizar, permitir que a gente ministre os cursos online. Isso foi incrível, Rodrigo, porque vai abrir aí muitas oportunidades para muita gente poder participar, não é? Mas o curso em si traz consciência, é libertador, porque ele traz ferramentas concretas, né? Ele faz esse movimento da consciência para a ação. É disso que a gente falou, né? Ele traz conhecimento, mas ajuda a gente a agir melhor. Então, vale a pena fazer o curso, ministrar o curso, enfim, é incrível. Não é? Uau, mãe, uau, minha mãe tá aqui, um beijo, mãe. Que maravilha! Camila, olha só, eu perguntei pelo curso de Jeito de Ver Família, porque eu sei que você é uma ministrante, uma pessoa que defende bastante esse conteúdo que o CIS Educar tem proposto. Sim. Para quem está tendo acesso pela primeira vez sobre essa informação, a Febracis, ela oferece para quem já é coach algumas especializações, e aí algumas áreas de especialização, de nichos, e aí nesse aspecto, para quem é coach integral sistêmico, você pode fazer o curso para ser ministrante Jeito de Ver Família, em que esse ministrante pode realizar uma palestra, a gente forma para que ele ministre uma palestra específica para a família, e um curso de 8 horas e um curso de 16 horas. A Camila é uma ministrante já formada, então deve fazer vários cursos a partir de agora também. Sim. E a gente vai fazer um grande curso online, ao vivo, nos próximos dias 8 e 9, para os coaches que quiserem se formar como ministrantes. E vai ser, a gente está com uma condição especial aí. Por gentileza, procurem a Febracis mais próxima para que vocês possam saber. Está em 40% de desconto. E, Camila, eu recebi um presentaço que foi a honra de ser o treinador que vai ministrar esse treinamento. Vai ser uma experiência internacional agora, dias 8 e 9 de maio. Você que é coach integral sistêmico, que quer ser ministrante de Jeito de Ver Família, aproveite essa oportunidade, essa condição especial aí. E eu já estou me preparando para que a gente possa fazer uma entrega extraordinária nesse projeto. Não, e fazer 40% de desconto, aonde a gente tem isso, Rodrigo do céu? Entrega extraordinária, que a gente se propõe, assim? A Essência Febracis, né? Essência Febracis. Camila, mais uma vez, gratidão, minha amiga, que Deus abençoe você e sua família. Gratidão a cada pessoa que nos acompanhou até agora. Quero dizer que a live vai ficar gravada aqui no Instagram do CIS Educar, e a gente, a partir da semana que vem, vai estar disponibilizando também via YouTube, no nosso canal do CIS Educar no YouTube. Quero lembrar para todos os coaches integrais sistêmicos que estão acompanhando a gente aqui, que na semana que vem nós teremos o Encontro Internacional dos Coaches Embaixadores CIS Educar, e todo coach pode fazer parte desse evento, é só se inscrever. A gente tem mais informações no próprio Instagram do CIS Educar. E amanhã, sexta-feira santa, Febracis tem princípios judaico-cristãos. Então amanhã a gente não vai ter o treinamento aqui na jornada. A gente retorna no sábado às 10h30.
em especial com mais conteúdo. Camila, obrigado. Que Obrigado a ótimo. todo mundo. Rodrigo, obrigada pela oportunidade.